Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje para fazer uma revisão sobre simbolismo e parnasianismo com vocês. E para isso, eu trago alguns exercícios que eu vou mostrar, ler e comentar, certo? Então, eu vou começar compartilhando a tela e daí a gente vai vendo esses exercícios um a um. Então, pessoal, a gente começa com uma questão do Enem. O que é importante que vocês prestem atenção quando vocês forem fazer uma prova, né? Olhar, primeiro identificar o gênero textual. Aqui não fica tão evidente, porque a formatação está um pouco diferente, mas na prova vocês vão olhar de cara e vão saber que é uma poesia, tá? Olhar o autor. E talvez antes de ler, isso aí nem todo mundo concorda, mas talvez antes de ler, a questão dar uma olhada na ordem do exercício. Então a gente vai ali e já vê que é uma poesia, vê que é do Cruz e Souza. Opa, Cruz e Souza, simbolismo, né? Um grande nome de simbolismo. Então eu já vou ativando na minha memória o que eu sei sobre simbolismo. Vamos dar uma olhadinha aqui então na questão. Com uma obra densa e expressiva no simbolismo brasileiro, Cruz e Souza transpôs para seu lirismo uma sensibilidade em conflito com a realidade vivenciada. No soneto, essa percepção traduz-se em... Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ler a poesia e buscar entender qual é esse conflito que o Cruz e Souza, né, ou o eu lírico aqui, vai se referir entre um conflito com a sua sensibilidade e a realidade vivenciada. Na verdade, aqui a gente tem um eu lírico que não fala exatamente de si, tá? Fala de uma outra pessoa. Então, vida obscura, a poesia. Ninguém sentiu o teu espasmo obscuro, ó ser humilde entre os humildes seres, embriagado, tonto de prazeres, o mundo para ti foi negro e duro. Atravessaste no silêncio escuro a vida presa a trágicos deveres, e chegaste ao saber de altos saberes, tornando-te mais simples e mais puro. Ninguém te viu o sofrimento inquieto, magoado, oculto e aterrador, secreto, que o coração te apunhalou no mundo. Mas eu, que sempre te segui os passos, sei que a cruz infernal prendeu-te os braços e o teu suspiro como foi profundo. O que a gente tem aqui, então, é uma referência a um sujeito para quem o mundo não foi amigável, vamos dizer assim, né? O mundo para ti foi negro e duro, é a vida presa a trágicos deveres, ninguém te viu, ninguém notou o teu sofrimento, mas eu que te acompanho, consigo notar que a vida para ti foi uma cruz a ser carregada, tá? No soneto, então, letra A. Essa percepção, então, de uma sensibilidade em conflito com a realidade traduz-se em letra A. Sofrimento tácito diante dos limites impostos pela discriminação. Talvez, né? A gente se pensar lá quem foi Cruz e Souza, foi um poeta negro num contexto de recente abolição da escravatura no Brasil. Então, certamente era um sujeito que sofria muito devido a essa condição, né? Sofreu muito preconceito. Letra B. Tendência latente ao vício como resposta ao isolamento social. Não tem nada ali que fale sobre vícios, sobre reclusão. Letra C. Extenuação condicionada a uma rotina de tarefas degradantes. Acho que não também. Letra D. Frustração amorosa canalizada para as atividades intelectuais. Não, aqui a gente não tem nenhuma menção a esse amor mais romântico, vamos dizer assim.
Letra E. Vocação religiosa manifesta na aproximação com a fé cristã. A gente tem ali uma referência, né, ao cristianismo, quando se fala, né, que eu vejo que tu carregaste a cruz, mas a gente não tem nada que fale de vocação, e a vocação no catolicismo seria alguém que nasce para desempenhar uma determinada função, vamos dizer assim, para servir a Deus. Então, alguém que vai ser freira, que vai ser padre, que vai ser missionário, que sente esse chamado. Então, não. O que nos sobra é a letra A. Sofrimento tácito diante dos limites impostos pela discriminação. Então, a gente sabe que Cruz de Souza era negro, a gente sabe qual era o contexto histórico da época, o quão marginalizadas essas pessoas foram e ainda são. E isso foi a dureza que tornou para ele o mundo mais duro, o mundo mais difícil. Para a próxima. Então, aqui eu tenho que ler as alternativas e indicar a que não se aplica ao simbolismo. Prestem bem atenção na hora de ler a ordem do exercício, porque às vezes a gente está com tanta pressa que diz assim, indica que se aplica ao simbolismo, daí já faz tudo errado. Não, é a que não se aplica. Então, ficar atento a essas instruções que vão dizer que não se aplica ou que se aplica, ou dizer que está correto ou está incorreto. Então, sempre prestar atenção nisso. O que não, então, não tem nada a ver com simbolismo. Vamos lá. Letra A. Procurou instalar um credo estético com base no subjetivismo. Sim, isso tem a ver com simbolismo. Não precisar as coisas antes sugeri-las. Sim, usar um discurso cheio de simbolismos, né, para ficar redundante, para remeter a algo sem expressá-lo diretamente. Letra C, racionalismo absoluto. Não. Então, já pode marcar essa, porque a gente sabe que o simbolismo voltou o olho para o sujeito, tem toda essa questão de não ser literal, então não tem nada de racional aqui, tá? Letra D, expressão indireta e simbólica, está correta. E letra E, transcendentalismo. Sim, a gente sabe que os simbolistas, buscavam uma elevação espiritual através da arte, né? Então, resposta correta, letra C. Número 13, então. Com relação ao parnasianismo, coloquei ali o vaso grego para vocês lembrarem, são feitas as seguintes afirmações. Então, eu tenho que ver quais dessas afirmações estão corretas. 1. Pode ser considerado um movimento antirromântico pelo fato de retomar muitos aspectos do racionalismo clássico. Sim, o próprio nome parnasianismo já vai fazer referência a essa ideia de Parnaso, né? Onde se dedicava ao pensamento, às artes. 2. Apresenta características que contrastam com o esteticismo e o culto da forma. Não, a gente sabe que os simbolistas viam a forma como algo essencial na poesia. Número 3. Definiu-se no Brasil com o livro Poesias de Olavo Bilac, publicado em 1888. Sim, Olavo Bilac foi o maior nome do simbolismo. Então, a nossa opção correta é letra C. Estão corretas as afirmações 1 e 3. Aqui, mais uma vez, vamos ter o nosso amigo Cruz de Souza. Vamos dar uma lida ali em cima. Os elementos formais e temáticos relacionados ao contexto cultural do simbolismo encontrados no poema Cárcere das Almas, de Cruz de Souza, são. Então, o que eu tenho que buscar? Observar a forma e observar o tema que é trazido nesse poema. Vamos lá. Cárcere das Almas. Toda alma num cárcere anda presa, soluçando nas trevas, entre as grades do calabouço, olhando imensidades, mares, estrelas, tardes, natureza. Tudo se veste de uma igual grandeza, quando a alma entre grilhões as liberdades sonha, e sonhando as imortalidades rasga no etéreo o espaço da pureza.
Ó almas presas, mudas e fechadas nas prisões colossais e abandonadas, da dor no calabouço atroz, funéreo. Nesses silêncios solitários, graves, que chaveiro do céu possui as chaves para abrir-vos as portas do mistério? Então, o próprio título já vai fazer referência a essa subjetividade que estaria encarcerada, que estaria presa num mundo que lhe cerceia a liberdade. E por isso essa alma sonha com as imortalidades, né, no etéreo. Então, sonha com uma vida mais livre no além-morte, vamos dizer assim. Ali, inclusive, olha, que chaveiro do céu possui as chaves para abrir-vos as portas do mistério. Quem é o chaveiro do céu? Né? São Pedro. Então, é ele que recebe as almas para adentrarem ao mistério da vida após a morte. Então, a gente vê aqui morte como um meio de liberdade para a alma, uma alma que está torturada, que usa grilhões, né? Que sonha com a imortalidade e sonha em ser mais livre. Se a gente observar a forma desse poema, aqui não está bem explícito, né? Porque não está separadinho. Mas eu vou ter o quê? 2 quartetos e 2 tercetos. Isso, que forma é essa? É um soneto. Vamos ver se tem rima, só olhando por cima, né? Olha só. Primeiros 4 versos. Presa, rima com natureza lá no final. Antes eu tenho grandes imensidades. Próximo verso. Grandeza, pureza, liberdades e imortalidades. Próximo. Fechadas, abandonadas, rima, funéreo. Graves e chaves, mistério, que rima lá com funéreo. Então, a gente tem um modelo clássico de poesia com todo um esquema cuidadoso para as rimas, tá? E a gente tinha que prestar atenção na forma, além do tema. Então, os elementos, né? Quais são esses elementos? A opção pela abordagem em linguagem simples e direta de temas filosóficos. Não tem nada de simples aqui nessa linguagem. B. A prevalência do lirismo amoroso e intimista em relação à temática nacionalista. Não, a gente não tem esse nacionalismo que foi muito comum lá nos românticos. Aqui. Letra C. O refinamento estético da forma poética e o tratamento metafísico de temas universais. Talvez. D. A evidente preocupação do eu lírico com a realidade social expressa em imagens poéticas inovadoras. A gente não tem aqui nenhuma menção direta a problemas da sociedade da época, tá? Então, não. Letra E, a liberdade formal da estrutura poética que dispensa a rima e a métrica tradicionais em favor de temas do cotidiano. Não, eu tenho rima, eu tenho métrica, eu tenho um soneto, algo bem tradicional. Então, a minha opção correta é a letra C, porque eu tenho um cuidado estético e eu tenho um tratamento metafísico de temas universais. Então, eu vou tratar a morte, que é algo comum a todo ser vivo, né, a todo ser humano, a partir de uma visão de transcendência, a morte como possibilidade de elevação espiritual e de adentramento ao reino do mistério, ao reino dos céus, com uma liberdade para essa alma que antes era presa num corpo físico. Certo? Vamos lá, então. Mal secreto. Olha só. Meu autor é Raimundo Corrêa, Uma Poesia de Novo. Talvez vocês não conheçam Raimundo Corrêa. Mas tudo bem, porque a gente vai ter já uma pista ali na ordem do exercício. Coerente com a proposta parnasiana de cuidado formal e racionalidade na condução temática, o soneto de Raimundo Corrêa reflete sobre a forma como as emoções do indivíduo são julgadas em sociedade. Então, tem que pensar
quais são as emoções do sujeito e como elas aparecem para a sociedade. Na concepção do eu lírico, esse julgamento vai revelar o quê? Então, a gente tem que ver qual essa relação entre emoções e o que a sociedade julga disso, né? E como o eu lírico vê essa ocorrência, digamos assim. Mal secreto. Se a cólera que espuma, a dor que mora na alma e destrói cada ilusão que nasce, tudo que punge, tudo que devora o coração no rosto se estampasse. Se pudesse o espírito que chora ver através da máscara da face, quanta gente talvez que inveja agora nos causa, então piedade nos causasse. Quanta gente que ri talvez consigo guarda um atroz, recôndito inimigo como invisível chaga cancerosa. Quanta gente que ri talvez existe, cuja única aventura consiste em parecer aos outros venturosos. Então, o que vai dizer ali? Se tudo, né, tudo que está dentro do coração aparecesse no rosto da pessoa, então, se as pessoas transparecessem os seus sentimentos, se pudesse ver, né, na máscara da face, através dessa máscara, então, que está para além das aparências, talvez aquela pessoa que causa inveja, que parece ter uma vida perfeita, a gente teria talvez até pena dela, porque no coração ela estaria em grande sofrimento, né? Aí ele diz assim, quanta gente que ri, mas tem um segredo. Então, quanta gente que parece por fora feliz, mas tem um segredo que a corrói por dentro como uma chaga cancerosa. Quanta gente que ri, né? Que talvez existe, cuja aventura única consiste em parecer aos outros venturosos. Então, quanta gente que tem uma máscara da felicidade, da satisfação e do sucesso, na verdade vive apenas de aparência, e a aparência é sua única aventura. Então, o eu lírico vai tecer uma crítica a essa necessidade da sociedade em ocultar os seus sentimentos, tá? Para transparecer aquilo que não é. Então, eu vou deixar vocês darem uma olhadinha nas opções. Opção correta é letra A. A necessidade de ser socialmente aceito leva o indivíduo a agir de forma dissimulada. Por isso, essa menção à máscara, certo? Letra B. O sofrimento íntimo torna-se mais ameno quando compartilhado por um grupo social. Não, porque justamente as pessoas escondem os seus sentimentos para serem melhores aceitas na sociedade. Letra C. A capacidade de perdoar e aceitar as diferenças neutraliza o sentimento de inveja. Letra D. O instinto de solidariedade conduz o indivíduo a apiedar-se do próximo. Não. O que o nosso eu lírico aqui fala é de como as pessoas são cruéis e como isso faz com que os outros, ou que nós mesmos, criemos uma vida de aparências apenas, né? A transfiguração da angústia em alegria é um artifício nocivo ao convívio social. Não, muito pelo contrário. Esconder as tristezas e demonstrar felicidade é o que agrada aos demais. Então, a opção correta, letra A. Terminando aqui, assinale a alternativa correta a respeito do parnasianismo. Então, parnasianismo, Olavo Bilac, aquela coisa, né? Arte pela arte, um poema todo cuidado na sua métrica, na sua rima. A poesia, a escrita como um labor mesmo, que precisaria ser investida uma energia para criar essa forma de arte. A inspiração é mais importante que a técnica? Não. Lembrando que os parnasianos faziam poesia sobre qualquer coisa, às vezes escrever uma cena, um objeto. B. Culto da forma, rigor quanto às regras de versificação, ao ritmo, as rimas ricas ou raras. Correto.
Letra C. O nome do movimento vem de um poema de Raimundo Correia. Não, né? Lembrem que o nome do movimento vem da ideia de Parnaso. Letra D. Sua poesia é marcada pelo sentimentalismo. Não, a gente vai ver que os simbolistas é que vão resgatar esse olhar para o interior do sujeito. Os parnasianos vão tentar deixar de lado esse egotismo que era típico lá dos poetas românticos. Letra E. No Brasil, o parnasianismo conviveu com o barroco. Não. Por quê? Porque o barroco ele é uma escola literária ainda do período colonial brasileiro. Se quiserem dar uma olhadinha aqui, tem até uma revisão da literatura colonial em que eu falo do barroco. Então, está bem distante do parnasianismo, que já vem finalzinho do século XIX, início do século XX, tá? Então, pessoal, o que eu tinha para falar com vocês hoje era isso. Vou fechar aqui. Espero que vocês tenham bons estudos, dúvidas, comentários, podem escrever abaixo, certo? Ou então nos procurar lá no grupo de WhatsApp que a gente tem justamente para vocês tirarem essas dúvidas. Não arrastem elas para frente, tá? Esclareçam. Então é isso, muito obrigada pela atenção e bons estudos. Até a próxima!